Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, um programa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou empreendedora na área de educação também, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que o vinho Pinot Noir? Porque ele tem que ser leve, assim como a vida deve ser. E hoje, exatamente dia 10 de outubro, agora, 12h03, horário de São Paulo. E aí, estamos hoje com uma convidada especial, que é a Kedma Marques, que é enfermeira dermatologista. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho com ela. Mas antes de tudo, eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes. Espero que vocês estejam bem. E olha só da onde que o pessoal está ouvindo a gente, hein? Belo Horizonte, Minas Gerais, São Luís, Maranhão, São Caetano do Sul, São Paulo, capital. Estamos também international, né? Como eu sempre falo, Virgínia nos Estados Unidos, na Irlanda, no Iowa, Estados Unidos, no Canadá, na Bahia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, enfim, várias cidades do Brasil e também do exterior. E eu queria convidar agora a nossa Kedma para conversar um pouquinho. A Kedma, que é enfermeira dermatologista, é enfermeira CEO na clínica Cicatrizar Saúde e Nutrição, então ela é empreendedora, habilitada em ozonoterapia, habilitada em podiatria, impressão negativa e capacitada em laser terapia. Kedna, como é que você está? Bom dia, né? Aqui é o horário de Cuiabá, né? Agora são 11 horas. Bom dia. Tô bem, graças a Deus. Terminamos uma manhã de atendimento, né? Que a nossa vida é assim, ela começa cedo, a Sim. vida de empresário. Uhum. Eu vi que você, eu tô no atendimento, daqui a pouquinho eu entro. Mas é assim, né? A vida de empresário é corrida mesmo. E você tá falando de Cuiabá. Quantos graus tá em Cuiabá, Kedma? Fala aí para mim. Por incrível que pareça, eu não Ah, estava em Cuiabá esse fim de semana. Eu estava no aham, interior, mas deu uma chuva esse final de semana aqui em Cuiabá. E eu sim. cheguei, tá fresquinho, tá o tempo nublado, não tem sol, não tem Sério? calor. Então tá bom. Então tá bom, porque aí costuma ser quase 40 graus, né? Então tá um Não, clima fresco. E eu sei que, nossa, eu sei que Cuiabana é o seguinte, né? Ficou frio, esfriou um pouquinho, já tá de casaco, não é mesmo? e eu que vim do interior, então, Nem meu Deus. imagina, né? E aqui em São Paulo tá 19 graus, tá nublado, mas nem, por incrível que pareça, não está frio, sabe? Aquele frio com chuva, não, tá bem tranquilo. Eu falei, nossa, o tempo hoje amanheceu até que tranquilo hoje. Mas vamos lá. O tema nosso de hoje, qual eu vou bater um papo aqui com a Kedma, é empreendendo na enfermagem. Inclusive, você, ouvinte que está nos ouvindo, se quiser fazer perguntas, tá? Olha, pode mandar um WhatsApp, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Manda sua mensagem que a gente coloca aqui no ar. Pode mandar, inclusive, em áudio, tá? Mensagem que a gente responde para você. Kedma, então vamos lá. Vamos. Você é enfermeira dermatologista. E aí eu queria que você falasse, né, para os nossos ouvintes, o que uma enfermeira dermatologista faz. Vamos começar por aí, que esse é sua expertise. Sim, as pessoas confundem muito a minha profissão como enfermeira dermatologista com enfermeira esteta, Hum, porque eles acham que o enfermeiro dermatológico, ele trata a parte estética, e não, eu não atuo na parte estética, a minha pós-graduação, ela é com ênfase no tratamento de feridas. Então, o enfermeiro dermatológico, como o estomoterapeuta, né, que é as duas áreas que atuam no que eu faço, uhum, a gente se especializou na área de feridas. Então, assim, eu cuido de complexidades. Então, feridas causadas por alguma doença que a gente fala de feridas patológicas, né? certo, uhum, E por doenças venosas, diabetes, vasculite, doenças autoimunes, ou pacientes que fez algum tipo de procedimento cirúrgico que teve complicações no pós-operatório, como deiscências, né? Ou uhum, algum tipo de trauma causado por acidentes automobilísticos, né? Que corre risco de amputação, que tem exposição óssea. Então, assim, a minha especialização hoje é em complexidades. Lesões crônicas que têm 3, 4, 8, 20 anos. Então, esses uhum, pacientes chegam para eu poder tratar aqui na clínica. Então, a gente entendi. não trata só a ferida, eu trato o paciente portador da ferida.
Hoje, o enfermeiro dermatológico, com essa especialidade, ele trata o paciente clinicamente. Então, a gente investiga os casos, pede os exames também, né, durante a consulta, a primeira consulta, e investigamos a causa que está atrapalhando o processo de cicatrização desse paciente. Quando já não cabe, foge do meu trabalho de enfermeira dermatológica, a gente faz uma cartinha e encaminha por um especialista para tratar a doença sistêmica, não a ferida em si. A gente continua junto com a equipe multidisciplinar. Entendi. Olha só que interessante, gente. Vocês aí que estão nos ouvindo, que são enfermeiras, uma baita de uma especialidade. E eu queria te perguntar uma outra coisa, porque você fez especialização e aí você decidiu empreender. Em que momento você falou assim, não, eu quero empreender na área? Na verdade, Fabiana, eu não fiz, eu queria empreender antes da especialização. Eu fui enfermeira há 15 anos, né? Então eu comecei pelo curso técnico com 17 anos. Então minha mãe era técnica de enfermagem, então eu fui criada dentro de hospital. Então, durante a minha formação e na faculdade, eu não conseguia me encaixar nos padrões de hospitais. Por mais que eu sempre atuei dentro das unidades, eu queria o melhor, eu queria estar um passo à frente do que eu fazia ali e assumir o meu papel quanto enfermeira. Como assim? O enfermeiro hoje ele tem vários poderes na mão e que o sistema não deixa ele atuar. Então, dentro das unidades hospitalares, você é responsável por uma equipe. O enfermeiro é a cabeça da equipe. E se ele não estiver ali, nada funciona, teoricamente. Né? Sim. Ele passa, faz a visita e vai embora. Então, eu não me encaixava nesses padrões. Isso, eu lembro que durante a faculdade e durante o meu processo trabalhando dentro de hospitais, eu queria ser boa em alguma coisa, eu não sabia no que eu ia ser boa. Porque na minha formação a gente aprende a odiar a ferida. Eu falo literalmente, você odeia o paciente com ferida, clínica médica, essas coisas assim. E quando foi em 2017 que eu descobri o mundo da ferida, conheci a primeira enfermeira dermatologista, que eu nem sabia que existia essa especialidade. E eu fui num curso com ela e eu me apaixonei pelo processo. Porque a ferida, você aprende só a olhar a ferida, você não vai gostar de ferida. Mas se você aprender o processo do cuidado, você acaba se apaixonando. E eu comecei a entender o meu lugar. E aí, né, eu comecei a fazer outros cursos na parte de ferida, comecei uma pós online, não gostei da pós, então eu desisti dessa pós online, e eu achei que eu não ia trabalhar mais, porque eu vim passar a conhecer o processo de empreendedorismo em Cuiabá, né, quando eu fiquei muito doente, tive depressão, então eu vim para Cuiabá num curso de coberturas, e eu conheci a pós-graduação, que é da Universi, aqui em Cuiabá, em 2019. Sim. 2019, foi no final de 2019. E eu vendi meu carro para estudar. Olha que coisa, vendeu o carro para poder estudar. Conta mais. E aí, como é que foi? Eu vendi meu carro, eu estava com depressão, tratando com psiquiatra, estava tomando remédios, porque eu desenvolvi com o meu trabalho síndrome de Burnout, transtorno de ansiedade. Eu não me via mais dentro de hospital. Não me via ali. Então, na pós-graduação, na primeira aula que eu vim como convidada em dezembro, eu sabia o que eu queria. Só que eu não sabia que ia ser tão grande assim e nem que ia ser tão rápido como foi. Nunca que eu imaginei que fosse dessa maneira. E eu iniciei a pós, então, em janeiro de 2020. No final... Em 2020 foi quando iniciou a pandemia, a gente começou as aulas. Sim. E eu comecei a atender em domicílio. E nas casas, eu e um paciente indicava o outro, que indicava o outro, aí os médicos pararam de atender os pacientes pós-operatórios, e aí começaram a me indicar, tinha dias que eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 9 da noite, né? E no começo eu não tinha dinheiro, eu falo assim, a gente coloca obstáculos, a nossa mente leva aonde a gente quer ir, quer estar. E eu lembro que em março, que eu fiz meu primeiro curso de laser, eu já tinha usado todo o meu dinheiro para mudar para Cuiabá, nunca morei em Cuiabá. Vim sozinha, sem família. Qual cidade você morava? Na época eu morava em Sinop, mas eu sou de Colíder. Sim. Interior do Mato Grosso, bem interior. E aí eu vim sozinha para cá, todo mundo me achou louca. Vendi o carro, vim embora para Cuiabá, não conhecia ninguém, comecei a vender curativo como representante da Smith, da JM Hospitalar, vendendo a Smith. E comecei a pós-graduação.
eu me lembro que, na época, quem me matriculou, a Marli, que fez a minha matrícula e recebeu a pós, ela falou assim, que eu queria pagar à vista. Ela falou, você tá doida, menina? Eu falei assim, doida não. Eu tenho que formar. Eu quero ser isso daí e eu não vou abrir mão. Então, assim, não vai ter o que vai me tirar do meu foco. Então, eu vendi o carro, paguei à vista, não tinha como desistir, não tinha como voltar atrás mais. E aí eu continuei. Então, durante o ano 2020, foi quando fui criada a Midcali, eu comecei a atender domicílio. Né? Infelizmente, eu perdi minha mãe na pandemia. Eu falo que eu tive todos os motivos. O primeiro deles é que eu não tinha dinheiro. Sim. Mas não foi desculpa. Então, primeiros R$ 500 que eu ganhei fazendo curativo, eu paguei. Era o dia de fazer a compra do mês, eu fiz o curso de laser. Deus providenciou o resto. Sim, e aí, compramos o primeiro laser, você tem dinheiro para pagar também. Aí, quando o laser chegou, a gente já tinha um paciente. Com esse paciente, a gente pagou o primeiro laser. Num mês depois, eu já comprei outro laser. Então, 2020, Fabiana, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro fazendo curativo. E olha que foi época de pandemia, né? Época de pandemia. Aqui. 2020 eu comprei o laser, fiz curso, comprei os outros. 2021, pedi demissão na pandemia. E já começou, falou, vou empreender. É agora. Deu um frio na barriga. Eu falei, e agora? Eu não tenho salário fixo, eu vou ter que ganhar dinheiro fazendo curativo. E eu não tinha, a clínica Cicatrizar não existia, eu trabalhava em outra clínica, eu pagava para atender lá. E eu ganhei muito dinheiro em 2021. Olha. Eu não tinha nada. Do zero. E já tem pergunta para você aqui, hein? 2 perguntas já, Kedma. Olha, a primeira pergunta foi a Renata, que perguntou, ela é de Mato Grosso, Várzea Grande. Ela falou assim, mas quem é técnico em enfermagem tem limitações para trabalhar por conta própria. É melhor fazer uma graduação em enfermagem ou fazer outros cursos como cuidador, por exemplo? Obrigada, Renata, pela sua pergunta. Para você, Kedma, o que você dá de informação? Hoje, Fabiana, assim, na clínica, eu tenho um projeto para minha clínica, que é de ter técnicos trabalhando comigo. O técnico de enfermagem, ele pode fazer curativo, pode fazer o curso de curativo. Porém, ele não pode prescrever curativo e nem avaliar os pacientes, porque isso é a função privativa do enfermeiro. Entendi. A lei do Corém, do COFEM, nos respalda, e isso é privativo do enfermeiro. Porém, o técnico ele pode executar a prescrição do enfermeiro. Em alguns casos que já existem no Brasil, alguns técnicos fizeram parcerias com enfermeiros para atuar dentro do empreendedorismo. Então, o técnico então ele tem que arrumar um enfermeiro parceiro para ele, né, fazer essas prescrições, captar os pacientes para ele conseguirem trabalhar. Mas prescrever não. Aí você teria que fazer uma faculdade. Graduação, né? A graduação. E tem mais uma pergunta aqui. Nossa, tá chovendo pergunta aqui, tem mais uma aqui, a da Mara daqui de São Paulo. Você vendeu o carro e fez algum planejamento para iniciar a empreender? Ou foi o que foi? Ou foi o que foi? É isso. Obrigada, Mara. Aí você responde e a gente vai para o intervalo, mas responde essa que eu quero saber também. Como é que foi essa organização? Não tinha planejamento, não. O que eu tinha em mim? Eu estava muito doente, muito mesmo, eu estava em desespero. E eu senti no meu coração que eu deveria fazer a pós-graduação. E eu entrei sem saber o que ia acontecer, de verdade. Eu não tinha planejamento, eu não sabia. Eu só sabia que eu queria ser enfermeira dermatologista e as coisas foram acontecendo. Tanto assim, que eu comecei a dar aula de ferida antes de acabar minha graduação em dermatologia. Eu já estava ministrando aula na pós-graduação do tratamento de feridas. Então, assim, as coisas foram acontecendo. E eu fui me vendo no processo. Eu vivi um dia de cada vez. E as coisas foram acontecendo. Eu não sabia que a gente podia chegar tão longe. Olha, tem mais perguntas, mas eu vou fazer no próximo intervalo, tá, Kedma? Mas olha só, gente, olha a história dessa mulher, ela vai contar mais. Agora são 12h17, a gente vai entrar para o primeiro intervalo e a gente já volta. Não saia daí, hein? Olá, voltamos com mais um bloco do programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, e hoje com a nossa convidada Kedma Marques, enfermeira dermatologista, com o tema Empreendendo na Enfermagem. Agora são exatamente 12h25. Quero mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo, Piauí, Mato Grosso, Alta Floresta, do Buenos Aires, do Rio de Janeiro, 3 Rios, Rio de Janeiro. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Kedma, então vamos lá, vamos voltar com o nosso bate-papo, tem mais perguntas aqui para você, mas eu queria te perguntar o seguinte, qual foi seu maior desafio hoje no empreendedorismo?
Eu falo que eu passei por 2 processos, Fabiana. Eu tive um processo que foi de começar, que dar o primeiro passo, né? Que foi que é do carro, vir embora e começar a estudar e adquirir o conhecimento para começar a atuar. O segundo passo foi quando eu comecei a atender domiciliar com o que eu tinha. Quando você começa a empreender, você faz com o que você tem. Né? O que eu tinha? Um carro, uma mala com produto dentro e um laser. Era assim que eu atendia nas casas. Depois foi pagar para atender numa clínica, né? Então foi o segundo passo. Até então, eu não tinha, eu ganhava o dinheiro, era, vamos dizer, livre em questões de pagar aluguel, pagar funcionário, né? E os impostos. Então, era autônomo, então era um processo. Eu reinvesti em cursos e reinvestia em equipamentos. O segundo processo, que foi né, assim, o maior passo que eu dei, foi quando nós abrimos a Clínica Cicatrizar, em dezembro do ano passado. A gente está de aniversário agora, em dezembro desse ano, vai fazer um ano que a Clínica Cicatrizar foi criada. Então, foi um outro desafio, porque eu ganhava, só que eu vim de um processo, então eu tinha que ir reconstruindo tudo. E reinvestindo nas minhas capacitações e nos equipamentos que eu tenho agora para trabalhar. E quando nós decidimos abrir a clínica, eu não tinha dinheiro em caixa para abrir a clínica. Então, eu tinha que trabalhar para pagar a construção. Nós éramos em 3 sócios, hoje agora a clínica se tornou uma clínica só de enfermeiros. E aí veio os desafios. Por quê? Porque daí você vê um momento que você tem que contratar um funcionário, não dá para você tocar, porque inicialmente eu era secretária, administradora, eu era zeladora, eu era... Fazia tudo, né? Fazia tudo. Mas chega um momento que tudo vai crescendo e você tem que tomar decisões para você continuar crescendo, porque você não consegue fazer isso mais sozinha, né? Então a gente contratou uma funcionária, aí começa a chegar os impostos, porque a clínica, antes eu era MEI, para você ser microempresa. E aí você tem uma conta jurídica, você tem impostos para você pagar. Eu nunca tinha pago imposto, gente. Agora eu pago todo mês. E que bom que você paga imposto, porque quer dizer que o dinheiro está entrando na conta. Exatamente. E aí eu tive que investir no estoque de produtos que eu não tinha, e a gente teve que comprar os móveis, aí teve que comprar... são detalhes, desde o lixeiro, desde um adesivo, desde do galão de água, do café, de você escolher o copo que a pessoa vai tomar o café, aqui vai tomar o café, o copo que você vai beber a água. E é um processo, porque são detalhes, né? E esses detalhes vai estar fazendo a diferença. E aí você vai ficando com muito medo, porque... como o Flávio Augusto diz, a gente vai subindo degrau, e esse degrau, quando você chega mais em cima, ele está muito grande, e te dá uma visão muito grande. E aí, eu vou continuar, vou parar, vou seguir, porque vai aumentar os problemas, vão aumentar os desafios, os custos vão aumentar. Hoje eu tenho um custo muito alto na clínica, então me dá muito medo. Então, quando eu vou hoje eu tenho que sentar para fazer escolhas, né? O que eu quero agora? Eu vou investir em quê? Hoje eu tenho 3 aparelhos de laser, tenho aparelho de ozônio, né? Eu estou procurando tecnologias para trazer nova, e eu tenho que colocar essas prioridades, porque não dá para abraçar o mundo, né? Tem mais que a gente quer, mas não dá. Então, hoje eu não tenho, assim, lucro da clínica. Hoje tudo que eu ganho, eu reinvisto no processo. Então, porque a clínica vai fazer 1 ano, a minha empresa vai fazer 1 ano. Um ano, Então, eu tenho que tirar o meu Prolabore e reinvestir o restante na clínica. E tem todos os desafios de escolhas. O que eu quero para amanhã, o que eu vou fazer esse mês. Me programar. Até na compra de uma agulha, de uma gaze, de um algodão. Tudo tem que ser calculado, né? O que está saindo mais caro, está saindo mais barato, para eu poder precificar o meu serviço também. Uma das minhas escolhas que eu tive que fazer é, assim, selecionar os pacientes domiciliares, porque hoje eu não consigo atender todos os pacientes domiciliares mais. Entendi. Aí você já tem que delegar, né? Já começa a aumentar a equipe. Isso é importante, né? Se você quiser crescer, você precisa ter equipe. Não dá mais para você centralizar tudo em você, né? Não. Você acaba meio que saindo um pouco da parte lá do operacional, muito ali, e você começa a gerenciar. Mas, claro, gerenciando a equipe, gerenciando as pessoas que estão ali, né? Isso é um processo, Fabiano, não é assim, eu escolhi gerenciar, não, é automático, é um processo. Então, hoje tem uma enfermeira que me ajuda nesses pacientes que eu não consigo atender, que
que às vezes casam, centro cirúrgico, no mesmo horário, pacientes que moram muito longe, então eu não posso perder também paciente. Então eu avalio os pacientes e ela me auxilia nesse processo, mas eu também tenho a Iso, que é minha sócia, que é enfermeira, que cuida da outra parte também. Então tem nós duas hoje atendendo na clínica e domiciliar também. Só que como eu dou aula, dou cursos, treinamentos, então eu sou um pouquinho mais limitada no meu dia a dia, na agenda. Sim. E, Ked, uma coisa que você falou muito importante nessa questão dos processos que você citou, é você trabalhar com o que você tem. Porque muitas vezes, o que acontece? Aí eu pego várias mulheres que ficam, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como é que eu vou começar? Gente, você tem que começar com o que você tem hoje e comece a fazer. O retorno vai vindo e você vai reinvestindo, né? A Kedma falou, eu vou reinvestindo tudo. Eu tiro meu Prolabore e o resto eu reinvisto, porque eu sei que isso aí é o retorno que eu vou ter depois, né? Isso é importante. Você vai ter que abrir mão durante esse processo. É que eu conversei ontem, eu estava até inclusive em Colíder conversando com outros enfermeiros, ela falou assim, Kedma, as pessoas, muitos não estão dispostos de abrir mão de ir num show, numa pizzaria, abrir mão de lazer para você investir no seu conhecimento. Sim. Porque o conhecimento é investimento e exige riscos isso. Sim. Então, inicialmente, eu não tinha laser para atender, eu ia com a minha malinha porque eu tinha gase, né? Eu precisava fazer um curativo. E aí, no dia a dia, as coisas foram acontecendo, mas eu comecei com o que eu tinha, não tinha nada, então eu comecei com um pouco. É isso aí. E, ó, tem perguntas aqui, Kedma. A Fabiola de Poços de Caldas, Minas Gerais, ela perguntou o seguinte, mas eu vi que biomédica que pode trabalhar com clínica, eu sou técnica em enfermagem, como eu vou trabalhar com estética? Eu gosto muito da área da beleza. Bom, aqui eu acho que ela diz que é técnica e quer trabalhar com a área da beleza, mas se for ligar a área da dermatologia, né, não é necessariamente a área da beleza, né? O enfermeiro, ele pode trabalhar com estética exclusivamente, mas ele tem que fazer uma pós é específica, que é a pós em esteta, enfermeiro esteta. Aí é uma situação. Biomédico, eu já tive procuras de vários biomédicos querendo fazer curso de ferida, e eu sou bem clara quando eu vou explicar isso, tanto para fisioterapeuta como para biomédico. Podem fazer o curso de laser? Pode. Pode fazer o curso de ozônio? Pode. Você pode fazer na ferida? Pode. Mas você não pode avaliar, você não pode prescrever, você não pode dar seguimento no tratamento. Você só faz a aplicação do laser, a aplicação do ozônio. Agora, você fazer avaliação, você tomar conduta, não, porque isso é específico do enfermeiro. Tá certo. Então, o biomédico, ele pode trabalhar na área de estética, que eles são específicos, eles têm a área da estética. Sim. É igual enfermeiro. Porém, na área da ferida, não. Você pode fazer a bag de ozônio, a aplicação do ozônio do laser? Pode. Só que você não pode dar seguimento com coberturas, avaliação e o processo. Isso você não pode. Entendi. Ó, tem mais uma pergunta aqui. A Elisângela, de Três Rios, Rio de Janeiro, ela perguntou aqui. Quero saber como escolher o local para fazer curso. Curso na área de dermatologia, acredito eu, né? Que é dessa área voltada para dermatologia, na área de feridas. E aí, Kedma? Fala aí, quais são os... Quando você vai escolher uma pós-graduação, você tem que escolher uma pós que é reconhecida pelo MEC, né? Porque quando você for no Corém, a sua pós tem que ser reconhecida para você tirar o título de especialista, né? Então, sempre buscar saber se aquela instituição, aquele curso é reconhecido pelo MEC. No caso de dermatologia. No caso de estomoterapia, ela tem que ser reconhecida pela SOBEST, né? Que é um outro órgão. Então, pós-online, Kedma, de estomoterapia, não tem validade. Você não consegue ser, você não pode falar que você é especialista. Tem que ser reconhecida. Já a dermatologia tem que ser reconhecida pelo MEC, e depois você pode ser uma associada da SOBEND, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Mas aí você consegue tirar o seu título pelo Corém. Eu escolhi aqui em Cuiabá, tem na Universia, a pós-graduação de dermatologia também, onde eu também ministro aulas, né? Eu fiz em Cuiabá. Tá certo. E outra coisa, gente, é importante isso que ela falou sobre o MEC, porque eu sou coordenadora de cursos também de pós-graduação, já fui de graduação, e tem como você saber se a pós-graduação ela está no MEC. Se você digitar EMEC da barra de endereço da internet, você coloca lá, vai aparecer, você coloca o nome da instituição, coloca o nome do curso lá, aparece se está registrado ou não, tá? Então é muito importante ter isso, porque às vezes anuncia que é registrado, mas na verdade não está registrado. Então, se você colocar EMEC,
lá no barra de endereço vai aparecer, você coloca o nome da instituição, o nome do curso, vai dizer se está ali ou não. Olha, mais uma pergunta. Agora, acho que é de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ó, Carmen, depois de quanto tempo você começou a ter retorno financeiro? Não tenho ainda. Por quê? Depende de onde você quer chegar. Qual degrau da escada que você vai subir? Até qual degrau você quer subir, né? Hoje, a Clínica Cicatrizar, a gente entrou com todas as documentações, a gente está esperando o ok agora do Corém, é a única clínica registrada do Conselho Regional de Enfermagem no estado do Mato Grosso. Clínica, não consultório, né? Consultório tem alguns enfermeiros que atendem em consultório, você tem essas duas opções. Mas, no que eu quero chegar, hoje, eu tenho um valor X, né, de ganho, porém, hoje eu reinvisto para mais da metade na clínica. Eu consigo tirar um Prolabore muito maior do que eu ganhava em hospital. Porém, eu reinvisto na clínica. Uma coisa importante, Fabiana, de falar, não é fácil, é muito difícil você empreender. Por quê que eu estou te dizendo isso? Porque existem muitas propagandas dizendo assim, vou te ensinar a ganhar 6 mil prescrevendo coberturas. Vou te ensinar a ganhar 10K, 20K. E não é assim, sabe? Não é eu sentar atrás de uma mesa e prescrever que eu vou ganhar 6 mil no mês. É muito difícil, é mais complexo. Por quê? Hoje eu dou aula, hoje eu dou curso, eu atendo os pacientes, eu prescrevo, eu acompanho, eu atendo médicos para centro cirúrgico, para eu ganhar o salário que eu ganho, que não é o que eu quero. Porém, eu levanto às 6 da manhã, tem toda uma rotina a ser seguida, porque eu sou mãe, sou esposa, Sim, importante. né? Tem todo esse processo. E eu venho para a clínica. Hoje eu comecei às 8 da manhã e eu termino às 9 da noite, 8 da noite, depende do dia. Então, me exige tempo. Quando você é dono, você não como que eu quero, eu vou trabalhar no que eu quero. Tudo bem. Você vai trabalhar o tanto daquilo que você quer ganhar. Eu quero ganhar 5 mil, então você vai trabalhar para ganhar 5 mil. Você quer ganhar 10 mil, você vai trabalhar para ganhar 10 mil. Qual o tanto que você quer trabalhar? Hoje eu tenho uma despesa alta, então eu tenho que trabalhar bem para pagar as minhas despesas, para amanhã, quem sabe, eu olhar e falar assim, não, agora eu estou conseguindo tirar meu X para agora e reinvestir. Mas em empresa, você sempre vai reinvestir. Sim. É importante dizer isso, porque não adianta nada você pegar todo o dinheiro que você ganha e você consumir todo esse dinheiro. É preciso reinvestir no seu negócio, senão ele não cresce. Vamos ver, a Kedma tem 1 ano de empresa, né? Com CNPJ mesmo, né, Kedma? Ou seja, e ela falou assim, eu não tenho retorno financeiro. Ela não está tendo retorno financeiro no sentido de que ela não está, digamos assim, tudo que ela está pegando, ela está reinvestindo. Então, querendo ou não, tudo está em patrimônio, né? Patrimônio, estoque de produtos, ou seja, aquilo que ela vai começar depois ter esse retorno financeiro. Então, isso que ela falou também é muito importante, a questão do Prolabore. Quanto que você quer ganhar? Se você sabe que você quer ganhar X no mês, você tem que trabalhar para você conseguir chegar nesse valor. Só que tudo que entra na empresa não é lucro, né? Isso é um faturamento, você vai ter que tirar custo, vai ter que tirar despesa, vai tirar Prolabore, tirar investimento. Então, tem que ter essa consciência, porque às vezes empreender não é tudo que entra na caixa que é seu, não. Né? Uma parte é seu, só que o restante é da empresa, investimento e tudo mais. Bom, agora são 12h39, Kedma, nós vamos para mais intervalo e já voltamos com mais um bloco do programa Elite Rosa. Então não saia daí. Olá, voltamos com o terceiro bloco do programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas. Aqui agora, 12h46, horário de São Paulo. Estamos aqui com a nossa convidada Kedma Marques, enfermeira dermatologista, com o tema Empreendendo na Enfermagem. Então, a Kedma está falando aqui sobre a área que ela empreende, das dificuldades, desafios, que não é fácil, nós sabemos que empreender não é fácil, mas quando a gente tem a vontade, a gente quer muito, a gente sabe que a gente consegue. O empreendedor, ele tem um perfil arrojado, ele tem um perfil que vai lá e faz, não é mesmo, Kedma? Quando a gente quer, ninguém tira do caminho. Não tira. Inclusive, olha só, o pessoal mandou mensagem aqui. Bom dia, parabéns, Kedma e Fabiana. Parabéns pelo sucesso e informar que muitos profissionais que fizeram o nosso curso já entraram no mercado como profissional liberal, abrindo clínicas e consultórios. Aqui, já vou aproveitar o jabá, né, Kedma? Já vou aproveitar o jabá. Lógico. A Kedma, ela fez o curso conosco, da Universi, a FAIP,
tá? Então, assim, ela fez o curso de pós-graduação em enfermagem dermatológica com ênfase em feridas, e nós estamos, inclusive, com essa pós aberta em Cuiabá, presencial, e estamos prospectando também a abertura em BH, tá? Então, você que estiver interessado, pode entrar em contato comigo, @fabisama, ou ir lá no Instagram da Universia, @universia.cursos, tá? @universia.cursos. A Kedma é fruto, né, dessa pós-graduação, né? Uma mulher aí que está empreendendo, inclusive na área, como foi dito aqui. Nós temos várias enfermeiras que já estão empreendendo também. Então, você que quer empreender, é uma baita oportunidade para você fazer o curso e ser especialista na área também, não é mesmo, Kedma? Inclusive, eu queria até perguntar para você sobre o que você acredita que seria essencial hoje para uma enfermeira começar a empreender na área, nessa área de dermatologia. Primeiro, buscar conhecimento. Uhum. Primeiro, se capacitar para fazer um serviço de qualidade, que isso é o que te destaca, né? Eu quero ser mais um que está dizendo ser especialista, eu quero ser o especialista, né? Para isso, eu vou ter que colocar a mão no meu bolso e vou ter que abrir mão das coisas que, né, de lazer minha. Então, assim, você vai precisar investir muito no seu conhecimento, porque a pós-graduação, Fabiana, você tem um título, você adquire conhecimento, só que não é tudo. Então, as capacitações você tem que fazer por fora. Habilitação em laser, habilitação em ozonioterapia, os cursos de pressão negativa, cursos de avaliação de ferida, tem vários, N's, a gente não para de estudar. Já estou aqui pensando que o ano que vem já está até programado alguns cursos que vão me custar um valor financeiro. Mas você tem que investir muito em conhecimento durante todo o seu processo, porque a saúde é algo que ela caminha muito rápido. Então, você tem que estar se atualizando, não se resume na pós-graduação, né? As pessoas, eles esperam, eu vou pagar a pós, eu acho que não tem que fazer mais nada, que eu sou obrigada a aprender tudo lá. E não é assim que funciona. Lá você vai ter uma noção, vai te dar um norte de tudo aquilo que você tem que ir, os caminhos que você tem que seguir. Mas aí você tem que buscar fora, né? Buscar fazer cursos de capacitação, aproveitar todas as oportunidades que vão surgindo durante esse processo. Justamente. Até porque, como ela disse, a pós-graduação, ela te dá base, ela te dá norte, ela te dá networking, ela te dá conhecimento com professores, ela te dá esse caminho. Mas você precisa trilhar ele, porque ela não acaba só na pós-graduação, assim como ela acaba na graduação, né? Você tem que estar constantemente estudando. Não tem, ainda mais na área da saúde, como a Kedma falou. As coisas mudam muito rápido. Então, imagina que tem uma nova tecnologia e você que é da área da enfermagem dermatológica, você não está sabendo. Você precisa estar antenado no assunto, né? E saber o que está acontecendo. E mais, se você quer empreender, e aí você vai ter que adquirir mais conhecimento ainda. Porque o empreendedor, eu costumo dizer, o empreendedor, ele tem que adquirir habilidades e competências que muitas vezes ele não tem quando ele está trabalhando só, por exemplo, no hospital, né? Um enfermeiro que trabalha no hospital. Quando você decide empreender, existe N situações, N competências, N habilidades que você precisa adquirir. Porque agora você... Sim, e você vai estar à frente do negócio. Inclusive, eu queria até que a Kedma falasse um pouquinho, porque eu fiz a Kedma foi minha mentorada, né? E foi bem... Você estava aqui no início? Não, você já estava com a empresa aberta? Eu não lembro agora. Não, foi ano passado, eu estava no processo, eu estava atendendo a Medicalia, eu estava no processo da abertura. Sim, você estava nesse processo de abrir a cicatrizar, né? Queria que você falasse um pouquinho como que foi essa mentoria, eu sei que a gente ficou um pouco só, mas o que você acredita que foi bom para você nesse momento? Você estava no momento de transição, inclusive, né? Exatamente. Assim, Fabiana, a faculdade de enfermagem, né, quem já fez a graduação, a gente não aprende a ser administrador. Às vezes eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer a faculdade de administração, porque eu não sei administrar, eu não aprendi isso na faculdade. Eu apoio muito, é um processo, né? Eu tenho aprendido e buscado ajuda de profissionais que têm conhecimento. No caso, quando a gente iniciou a mentoria, foi por conta disso. Você precisa de ajuda, você não consegue sozinho. E você tem uma mentora, você ainda me ajuda, né? Sim, eu estou sempre falando com a Kézia. A gente ainda, né, tem esse processo, porque não dá sozinho, a gente tem que pensar junto. E você tem que pensar fora da caixa. E você pensar fora da caixa é difícil, porque o processo em si ele é doloroso. E você tem que ter pessoas que te ensinem a passar por esse processo para não ser tão doloroso, né?
se autodescobrir, assim, você se reconhecer, foi um dos principais processos que nós fizemos. Eu descobri quem eu sou, Kedma, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, e o que eu posso melhorar dentro desse processo, dentro dos meus pontos, né? Isso é importantíssimo, a gente se reconhecer como pessoa, não é nem como empresário, não, como profissional, é como pessoa primeiro, para aí nós encaixarmos essa pessoa dentro da nossa vida profissional, né? Então, isso para mim foi muito importante, esse processo, e ainda assim, eu preciso muito de ajuda, de pessoas que entendam de redes sociais, de pessoas que entendam da administração, de pessoas que entendem parte financeira, porque eu não sei. Tem documentações, tem várias coisas que precisam ser feitas que nós não sabemos e a gente precisa de ajuda desses profissionais. Você ter uma mentora e você ter alguém que tem essa experiência facilita muito a sua vida nesse processo. Sim. E é importante, gente, porque a mentoria, ela tem essa coisa de acelerar o resultado, né? Eu falo porque quando eu abri empresa, quando eu comecei a empreender, eu não tinha mentores do meu lado. Você vai na cara e na coragem, entendeu? E aí, quando você percebe que tem pessoas no caminho que podem te ajudar, fica muito mais fácil. Ou seja, o tempo que você demoraria para aprender tal coisa, com o mentor, isso fica muito mais rápido, porque ele já passou pelo processo. Muitas vezes já passou até pelas dores, inclusive, que é uma dor que a gente, às vezes, não quer evitar, mas muitas vezes ele já passou por fracassos, né? Que você falou, não vai por esse lado, vai por esse outro, porque isso é importante. Então, a questão da mentoria traz muito disso. Por isso que eu perguntei para a Kedma, porque, inclusive, eu estou lançando uma mentoria chamada Mentoria, que eu tenho o nome do programa, Mentoria Elite Rosa, que é justamente isso, trabalhar a parte do autoconhecimento, trabalhar a marca pessoal, trabalhar o que você quer tirar do papel, porque tem muitas mulheres que querem empreender, mas não sabem por onde começar, ou já estão empreendendo e estão fazendo de forma equivocada, ou não estão conseguindo, né, ir para o lado que deveria ir, ou estão fazendo coisas que, nossa, se você pegar, você fala assim, nossa, por que eu estou indo por esse lado? Então, a Mentoria Elite Rosa, que eu estou lançando hoje, aqui, junto com a Kedma, inclusive, é justamente para poder acelerar o seu resultado. Eu falei, eu vou colocar minha mentoria com o nome do meu Programa Elite Rosa. Então, já digo para vocês que você, mulher que está me ouvindo, se quiser saber mais sobre essa mentoria, inclusive, depois tem até um desconto, porque, é claro, né, eu lancei aqui, vai ter desconto sim, é só me procurar lá no @fabsama, aí colocar hashtag sou protagonista do empreendedorismo, no meu direct que a gente vai conversar e vai ter um desconto para você. Você, enfermeira que quer abrir um negócio, que está nesse processo, né, Kedma? A Kedma, ela já atua, já tem expertise no assunto, ela já tem a clínica, então ela está nesse processo. A clínica dela tem 1 ano. E olha o que ela já conquistou, né, Kedma? Hoje, gente, em 1 ano, muita coisa. E eu tenho os alunos, né, Fabiana, que eu atendo, que é um alunos VIP, tem um curso VIP, que é os alunos que vêm, ficam 1 semana comigo na clínica, conhecem meu dia a dia, e eu continuo dando mentoria, né, por telefone, WhatsApp, durante o processo de crescimento. Então, hoje, eu tenho vários alunos que já estão atuando. Tem aluno em Nova Mutum que já abriu consultório, tem colíder que já está dando um consultório. No Mato Grosso do Sul, Itacareí, tem uma aluna que abriu um consultório, coisa lindo lá em Itacareí. Tem aluno que já está atendendo em Alta Floresta. Tem aqui em Cuiabá. Assim, já tem muitos alunos que estão caminhando, né? E eu sempre falo, e é uma coisa que eles concordam comigo, quando a gente vem para a realidade, não é um caminho fácil para trilhar sozinho. A gente precisa de ajuda para ser trilhado. Eu sempre falo assim, quando eu falo, não faz tal coisa, porque assim, muitas vezes eu não tive ninguém para me orientar, né? E aí alguns colegas profissionais que trabalham nessa área, eles colocam como se fosse algo muito fácil de ser feito, né? Muito fácil de ganhar dinheiro, muito fácil de atender, muito fácil. Não é fácil, não é simples assim para você fazer. Teve um outro dia, uma pessoa me procurou, que ela tinha feito uma capacitação e a pessoa deu uma lista de coisas para ela comprar. Eu falei, que a gente não tem dinheiro para comprar. Eu falei, não, você precisa comprar isso daí para você começar. Aquilo que a gente falou no começo da conversa. Você tem que começar com aquilo que você tem. Sim.
Por isso que é importante você procurar pessoas de confiança para que você consiga dar os passos de acordo com a sua realidade. E não dar aquele passo que depois você fala, poxa vida, eu achei que eu ia ganhar dinheiro. Né? Igual teve colegas que largou o hospital, que desistiu dos hospitais, que pediu a demissão porque achou que ia ganhar 6 mil fazendo prescrição. E não é. Eu trabalhei durante 1 ano de carteira assinada, construí uma base, depois eu pedi demissão, porque eu já tinha uma cartela de clientes. Sim. Então, você tem que construir essa base. Você tem que construir esse alicerce para você poder depois caminhar, porque daí você já sabe aonde você vai seguir. Sim. Enquanto isso, a gente tem que pegar e saber conciliar o trabalho CLT com o trabalho de empreender. Mas é um processo, você tem que ter paciência para isso. Não é da noite para o dia. Sim. É um dia de cada vez. E é isso que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas querem empreender e querem largar tudo. Largar a CLT, tudo, e não, vamos lá para empreender. Eu falei, não, gente, tem que fazer de forma pensada, planejada. Uma coisa é você empreender por necessidade. Nossa, eu estou desempregada, preciso empreender, é uma coisa. Outra coisa é você estar empregada e você quer empreender. Então, faz isso paralelamente. Foi isso que eu fiz, eu fazia paralelo. Para depois você sentir, falar, olha, agora sim eu posso sair, porque eu já tenho uma cartela de clientes, e agora eu posso sair efetivamente para trabalhar só no meu negócio. A gente precisa ter essa sabedoria. Fala. É só para não ficar confuso, porque eu vendi o carro, eu tinha emprego, mas foi... Sim. Só para não ficar confuso. Quando eu vendi meu carro, eu estava desempregada. Né? Eu tinha saído de uma empresa, já saí doente, com depressão, e eu estava em tratamento. Então, quando eu decidi vender meu carro, eu estava desempregada. Então, vendi meu carro, paguei a faculdade e consegui um emprego em Cuiabá para ser representante, né? Para ter um salário fixo, para me manter durante o tempo. Então, neste emprego que eu fiquei durante 1 ano. Depois de 1 ano, fevereiro de 2021, eu pedi demissão. Sim. Aí eu cumpri os 30 em março, né? A partir de abril de 2021, que eu passei a viver somente daquilo que eu produzia, fazendo curativo e dando os cursos. Sim. Então é importante, né? É importante, Kedma, até porque você tem uma reserva, se você começa a fazer uma reserva depois que você decide, porque nós sabemos que o dinheiro, você não vai ganhar rios de dinheiro no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, às vezes demora 1 ano para você ter retorno efetivamente, né? Então, é preciso ter planejamento para não se frustrar e na primeiro tombo que você toma, que não deu certo tal coisa, você está desistindo daquilo que você quer. Então, isso é muito importante, por isso que exige o autoconhecimento, né, Kedma? Entender quem você é para tentar inserir naquele contexto. Agora são 1 hora, nós vamos para o intervalo, um pequeno intervalo, e a gente já volta para o último bloco, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Estamos aqui com a Kedma Marques, enfermeira dermatologista, com o tema Empreendendo na Enfermagem. Então, ela contou um pouquinho da sua trajetória, falou como que foi, né, desde o início, dos desafios, das dificuldades, do que ela tem feito aí para poder crescer na tua clínica, a clínica Cicatrizar. A Kedma também é professora de pós-graduação, professora de cursos, e eu queria, Kedma, que você falasse um pouquinho aí da sua rede social, dos cursos que você tem, das mentorias aí, para o pessoal que estiver ouvindo você aqui comigo, para te seguir nas redes sociais e ficar antenada no que vem por aí. Lá no Instagram é Kedma Marques, né? A gente também tem o Instagram da Clínica Cicatrizar, mas eu sempre estou postando as coisas lá no meu Insta. Agora a gente vai voltar com as lives, né? Que deu uma pausa aí por um tempo, devido à agenda, devido à correria, mas vamos voltar com as lives, trazendo as novidades e conversando sobre os assuntos, sobre empreendedorismo, sobre cicatrização, né? Sobre a clínica. E também sobre os cursos, porque hoje eu tenho o curso VIP. O curso VIP é os alunos que agendam previamente, dentro de uma data do mês, e ele fica comigo durante 1 semana na clínica, acompanhando meu dia a dia e todos os atendimentos, e tem as aulas teóricas também. E eu presto assessoria depois para esses alunos que estão começando, né? São capacitações. E também a gente vai ter agora um novo projeto, né? A gente está estudando esse projeto, está em processo de montagem, que é os cursos online, né? Que a gente vai lançar em breve, se Deus quiser, que são as aulas online sobre o tratamento de feridas e sobre empreendedorismo, né, Fabiana? Sobre esse processo que a gente está num processo de criação ainda.
Sim, isso mesmo. E aí tem turmas abertas, né, lá na FAIP, na pós-graduação de dermatologia também. Para o ano que vem tem uma nova turma, né, de dermato. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Também temos cursos, agora eu vou ter um curso dia 15 e outro dia 29, vai ser aqui na clínica mesmo, que são um curso de pressão negativa, né? E aí, quem tiver interesse de fazer esses cursos, tanto no VIP quanto em turma, a gente vai começar a lançar agora para o ano que vem os novos projetos, né? Dos cursos em turma. Porque a gente saiu em pós-pandemia, eu sei que para muitas pessoas foi bem complicado, né? Algumas pessoas perderam o emprego, outras pessoas estão buscando o novo. Mesmo, assim, algo muito interessante, Fabiana, porque mesmo com a aprovação de um novo piso salarial, que está nesse enrolo, Sim. prova, não prova, vai, entra ou não entra. Mas, enfim, eu acredito que vai funcionar assim. As pessoas já estão bem cansadas, né? Então, elas querem buscar algo diferente. Não são todos, mas alguns. Aqueles que têm o feeling, que gosta, é importante buscar. E eu acho algo interessante de falar, quando você pensa em cursos, você pensa no que eu vou empreender. Não estou falando só de feridas, tem amamentação, ginecologia, estética, um campo muito grande para você atuar, não necessariamente feridas, né? Mas você saber o que você gosta, para você fazer da melhor maneira possível, né? E me perdi aqui um pouquinho do que eu ia falar, mas você saber se vender. Aí tem gente que vai falar assim, eu não sou vendedor, eu não gosto de venda. Se você quer empreender, você tem que vender. E a gente nasce vendendo? Não. Venda é técnica. Então, eu vou estudar para aprender a vender. Então, a gente tem uma técnica. Porque ela fala bastante, porque ela fala... Não, não é isso que vai se tornar um vendedor. Você precisa de técnicas para isso. E quem é empresário é vendedor, porque você tem que vender seu serviço, você tem que vender seu produto, vender os seus cursos, vender o seu trabalho. Você tem que saber vender. Isso é importante, você tem que colocar isso na sua cabeça. Se você quer empreender, eu sou um vendedor. E eu tenho que estudar para isso também. Sim, Né? isso, Saber justamente. de vendas. E independente, se você vai trabalhar de CLT, você tem que se vender. Você é o produto que vai vender para a empresa. Eu vou escolher. Eu vou trabalhar para outro crescer ou eu vou trabalhar para eu crescer? Importante. Muito obrigada, Kedma, por você ter aceito esse convite. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente e falando sobre a trajetória. Sempre te admirei pela sua força, pela sua coragem. Você é daquela que não tem tempo ruim. Eu falava com ela, falava, não, vamos fazer, não, vamos embora, vamos embora. Então, assim, a Kedma é uma pessoa que ela não tem tempo ruim. É para fazer, ela vai lá, executa, ela vai lá e faz. E eu acho que empreendedor é isso, né? A pessoa que deseja empreender, ela tem que ter sangue nos olhos, né? Porque o negócio não é romantismo, né? Eu falo que a gente não tem que romantizar o empreendedorismo, mas é claro que quando você decide empreender, a gente tem que ter na cabeça que a gente tem que o nosso maior papel é resolver problema dos nossos clientes, né? Daqueles que estão ali esperando pela gente. Então, eu acho que isso que é importante. Então, Kedma, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada de coração, viu? E eu queria dizer para vocês que estão aqui também que minha mentoria, como eu disse, minha mentoria leva o nome do programa Mentoria Elite Rosa, e é para empreendedores, de forma geral, para você que quer ter liberdade financeira, conquistar sua liberdade, que acho que empreendedorismo está muito ligado a isso, porque quando eu falo liberdade, eu estou falando de autonomia, eu estou falando de poder fazer aquilo que eu gosto, mas eu sei que, né, que tudo que eu faço, eu tenho a parte que eu gosto e a parte que eu não gosto, mas você entender, se autoconhecer, trabalhar sua marca pessoal, posicionamento e tirar sua ideia do papel. Então, se você quer muito isso, eu também posso te ajudar com a minha mentoria Elite Rosa, inclusive, você que está me ouvindo, tá? Que está aqui na rádio ouvindo, ouviu sobre a mentoria, vai lá no meu direct, tá? @fabsama, e manda um direct lá e fala, e coloca lá, seja protagonista no empreendedorismo, que você vai ter um desconto na minha mentoria. Não vou falar de valores aqui, mas a gente conversa, abre uma call aí, conversa um pouco sobre o assunto. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, muito obrigada por todas as perguntas que vocês enviaram para a gente, né, Kedma? Foi muito bom saber que as pessoas querem saber sobre a área, querem saber sobre empreendedorismo. E assim eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de me seguir no Instagram, @fabsama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, mulheres, quando mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero vocês na próxima semana
Um abraço e até mais. Um abraço, Kedma. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada.